Olá, queridos. Nós estamos falando sobre qual é o nosso limite no dia de hoje. E diz assim: quando chegamos no limite, Deus chega com a providência. O limite de Moisés era o mar, que o que Deus fez? Deus abriu. O limite de Abraão era a morte de Isaque. O que Deus fez? Deus proveu o cordeiro. O limite de Ana era a esterilidade. O que Deus fez? Deus lhe deu um filho. O limite de Cristo era a morte. O que Deus fez? Deus o ressuscitou. Qual é o seu limite? Queridos, qual é o seu limite? E é nesse limite que Deus quer trabalhar. É nesse limite que Deus quer falar ao seu coração. Aquilo que a gente pode fazer, Deus não faz. Ele deixa conosco. E aí, quando chega ao nosso limite, ele entra com a providência. Com Abraão não foi diferente. Abraão era um homem segundo o coração de Deus, igual Davi. Eu sei disso. Sabe por quê? Porque ele era amigo de Deus. Deus falava com Abraão. Abraão falava com Deus. Deus atendeu alguns pedidos de Abraão. A gente sabe disso. Abraão era um homem obediente. Mas a mulher que ele amava, a sua esposa, era estéril. E então, aquilo tudo trazia certamente uma tristeza enorme para Abraão. E Deus lhe concede. Sara, mesmo depois da menopausa, Deus concede a Abraão e Sara um filho. Até que chega um dia, o Senhor faz uma prova com Abraão. Vamos ler. Gênesis 22. Diz assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse-me: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Queridos, olha que pedido Deus fez a Abraão. Olha que tão grande pedido Deus tinha feito a Abraão. Mas Abraão, ele era um homem obediente. Ele é chamado de pai da fé. Vamos ver como continua. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, o seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão obedeceu. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Prestem atenção nesse versículo. Prestem atenção nesse versículo. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e ambos foram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu imagino como estava o coração de Abraão. Abraão deveria estar com o coração sangrando. Irmão, chega me arrepio. De ter que dar o seu único filho, o filho do seu amor, o filho que ele tanto amava, e Deus sabia disso. Como estava o coração de Abraão naquele momento. Mas olha a resposta que ele disse. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Queridos, a fé de Abraão era tão grande que ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa
Por isso que ele disse: Deus proverá o holocausto para si. Ele sabia que Deus tinha algo a fazer ali, e é essa fé que nós devemos ter, é essa fé que nós devemos depositar no nosso Deus. Vamos ver como continua a história. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Irmãos, certamente nós que somos pais sabemos disso. Os olhos de Abraão deveriam estar cheios de lágrimas. Ele deveria estar desesperado, porque ele teria que fazer aquilo por obediência a Deus, e ele era obediente a Deus. Continuemos. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Abraão não titubeou em nenhum momento em dar o seu filho, irmãos. Nenhum momento. Abraão confiava no Deus que ele servia. Nós temos confiado nesse Deus como devemos? Temos depositado nossa vida no altar do Senhor e temos dito: Senhor, eu confio em ti, eu sei que tu entrarás com a tua providência? Abraão foi testado naquilo que ele mais amava e ele não titubeou em obedecer. É isso que nós precisamos ter em mente, irmãos. Nós precisamos obedecer. Vamos continuar. Voltando ao verso 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Olha que lindo! Deus falando a Abraão da fé que ele tinha em Deus. Que maravilhoso, irmãos! Nós temos esse tipo de fé reconhecida pelo Senhor. E Abraão, ele fez justamente isso. Ele era um homem de muita fé. E Deus reconheceu isso nele, porque ele era obediente. Continuando, verso 12. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor proverá. Queridos, Abraão já sabia que Deus iria prover algo. Vamos voltar àquele versículo que eu disse para vocês ficarem atentos. Ele falou assim: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão já tinha certeza da providência de Deus. Abraão já tinha certeza da promessa que Deus havia feito para ele. E ele não iria titubear nem duvidar daquilo que Deus havia prometido. Queridos, qual tem sido o seu limite? Tem sido uma doença? Deus pode curar. Tem sido um problema familiar? Deus pode solucionar. Tem sido uma falta de emprego? Deus pode abrir portas. Tem sido algo que você acha impossível acontecer? Um filho seu retornar à casa de Deus? Ou então algum familiar seu se render ao Senhor? Ore, confie, clame, tenha fé. Deus está trabalhando por nós. Nosso Deus é o Deus da providência. Abraão não duvidou em nenhum momento.
Ele foi ao limite, mas ele não duvidou. Lembra de Cristo? Cristo, antes de morrer, Cristo era homem também, e ele chorou, e ele orou, mas ele sabia que ele precisava cumprir a missão. Ele suou sangue, mas ele disse para Deus que se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Mas se não fosse, que ele estava pronto. E Cristo estava pronto. Nós precisamos estar prontos. Qual é o meu e o seu limite, queridos? Vamos colocar esse limite nas mãos do Senhor, mas vamos continuar confiantes que o Senhor, ele é o Deus da providência e ele nos garante a vitória em nome de Jesus. Creia nisso, queridos. Creiam nisso. Vamos orar, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu és o Deus da providência. Obrigada porque Tu tens estado conosco. Obrigada porque Tu nos garante a vitória. Obrigada, Senhor, porque quando nós chegamos ao nosso limite, Tu chegas com a providência, Deus. Obrigada porque Tu és o nosso Deus. Nós temos fé em Ti. Queremos depositar em Ti toda a nossa esperança, Deus. E Tu hás de nos dar a vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Maravilhoso, precioso e poderoso. Vamos confiar. Precisamos obedecer e confiar. Amém?